mais para falar um pouquinho sobre alguns tipos de placa, né, que a gente usa, tá? Uma conversa rápida, assim, que o pessoal sempre tem bastante curiosidade, tá? Tá tudo bem o som para vocês aí, né? Acho que tá tudo, acho que para todos tá tudo, tá chegando bem, né? Imagem também, ok. Ok, vamos lá. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Giancarlo Andres, tá? Faço parte da equipe que a Bermo tem, da divisão termal, né? Junto comigo está o Jades, então o Jean e o Jades, a gente está direcionado, faz mais a parte de engenharia de aplicação, engenharia de produto aqui na Bermo. Depois também temos o Lucas e o Jonathan, que são da nossa equipe que fazem mais a parte comercial, né? Então, tudo que tiver relativo aos primeiros contatos comerciais, assim, de aplicação, seleção de produto, com certeza vocês vão estar falando aí com o Lucas e o Jonathan, né? Tá? E quando tiver alguma aplicação diferenciada, né? Ou alguma dúvida, algum problema relacionado com alguma aplicação existente, né? Então vocês vão poder contar comigo aí e com o Jades aí para resolver algumas questões, tá? Mas hoje, assim, o pessoal sempre tem muita curiosidade, né? Nos trocadores de calor, assim, eu sei que tem muita gente que já conhece, né? Já conhece profundamente trocadores, já trabalha com isso aí no dia a dia, né? Sabe fazer aplicações, né? Mas os trocadores de calor à placa, apesar de ser amplamente difundidos e estarem anos aí, né, no mercado, e tiveram uma grande evolução, sempre tem muita dúvida do pessoal, né? Então, algumas dúvidas, assim, da forma construtiva, como é que faz a troca térmica lá, né? Lá dentro, como é que funciona, né? Então, são muitas curiosidades, assim, que hoje em dia também não tem, tem informações, vamos lá, né? Mas às vezes não informações tão aprofundadas, né? Tá? Então, isso na turma mais nova, assim, que o pessoal está estudando, até consegue, né? Tem muita base lá na teoria, então consegue ver muitas, ter acesso a mais informações, né? Mas o pessoal, às vezes, do dia a dia, da manutenção, né? O pessoal não tem tanta informação, né? Referente aos trocadores que tem na planta, tá? Então, são vários fabricantes hoje, né? Pelo mundo, tem vários aqui no Brasil, cada um com suas técnicas, né, de dimensionamento, cada um com com seus modelos de placa, seus modelos de corrugação, né, e para fazer aplicações, né, tá? Então, o trocador a placa, ele é bem difundido, né, ele atende uma ampla gama aí de segmentos de mercado, tá? Porque ele é um equipamento fácil, né, para você aplicar, para você consertar, né? Então ele fica mais simples, são mais simples as aplicações. Obviamente que você não consegue aplicar para tudo que você quer, né? Então, todos os equipamentos aí que você vai ter alguma, né, vai ter a parte positiva e vai ter a deficiência dele lá, tá? Então é muito importante sempre fazer boas modelagens térmicas, né, através dos softwares que cada empresa tem, né? Algumas empresas são detentoras, né, da sua forma de dimensionar, né? Fabrica a sua própria placa, né? Nós hoje importamos placa, né? Então a gente tem o software de dimensionamento aqui, então toda a parte térmica a gente faz aqui na Bermo, né? Em cima do material que a gente tem, claro, né? Porque placas e corrugação e tetas de placas, que são as transferências térmicas, você vai ter N marcas e N modelos aí para você dimensionar, tá? E aí, pessoal, que eu tô, tá? E hoje a Bermo aqui, ela tem uma linha bem interessante, assim,
de placas disponíveis, né, para vários processos, vários produtos, né? E o que que a gente consegue nesse nosso mix atender vocês aí no mercado, né? Hoje a gente tem uma linha de semi-soldados, né? Então a gente tem 4 modelos de semi-soldado para aplicações pequenas, aplicações maiores, né? Então, refrigeração de glicol, né? Condensação de gases, tá? E a linha de semi-soldados nossa vai até 25 bar, tá? A parte de placas gachetadas, aí, que são nossos trocadores standard aí do dia a dia, né? Nós temos eles para pressões até 16 bar, 19 tamanhos diferentes de placa, tá? Eu tenho conexões aqui que vão variar, né? De 25 milímetros até 400 milímetros, né, da nossa aplicação hoje, né? Muitas dessas placas a gente tem na nossa prateleira, tá? Que a gente trabalha com estoque, né? Então, como a gente faz a importação, então, e algumas dessas placas são projetadas especificamente para o nosso dia a dia aqui, tá? Apesar de serem placas talvez com corrugação mais difundida no mercado ou mais antigas, né? Mas ela tem uma gama bem grande assim de produtos, tá? Em materiais aí a gente também consegue um mix bem bom, tá? Nós temos aí desde 304 até o SMA 254, mas o usual aqui nosso no dia a dia é o IZ 316 e 316L, titânio, Alloy, SMO. Então, essas placas para aplicações, né, a gente fala de material nobre, nós temos aí aplicações mais específicas. A gente consegue atender também num prazo bem curto, né? Então, às vezes o pessoal está lá no navio precisando de alguma coisa a toque de caixa, a gente consegue atender. Eu tenho aplicação em alguma indústria química, né? Até indústria de extração de óleo, às vezes tem algumas aplicações, né, que tem alguns químicos, né? Alguns reagentes químicos que você não pode aplicar o 316 e 316L, então a gente parte para um metal mais nobre, tá bom? E em vedações também, essas anitrílica, IPDM, Viton óleo aí, que né, normal, e o Viton vapor a gente também tem praticamente disponível, tá? Obviamente que tem meses que a demanda é maior, né? Então vai terminar os estoques antes, tá bom? Né? E temos também os dois tipos de estruturas, né, que a gente trabalha hoje basicamente. São estruturas industriais, que são os pintados aí da nossa linha, tá? Então, as industriais aí você não tem tantos cuidados assim, né, com a parte do alimento, né, que nem uma estrutura sanitária, como é que ela vem polida, conexões polidas, tá? Mas ela é uma aplicação bem difundida, né? Você vai ver muito em fábricas, todas as fábricas aí, tá? Refrigeração de óleo, né? Óleo combustível, extrações de óleo, tá? Aquecimentos, né? Água, calefação e por aí vai. Tá? Então, é só para vocês entender que a gente tem isso disponível, né? E a gente trabalha com esses estoques, né? A gente sempre tenta manter um estoque disponível de uma certa quantidade de placas e gachetas. Claro, a gente não consegue atender a todos os processos, óbvio que não, tá? Mas o mix é bem grande nosso aí, tá? Porque quando a gente fala de 19 tamanhos, tem placas aqui que tem 2 modelos, né? 2 ou 3 modelos diferentes de ranhuras aí no mesmo modelo, né? Onde é que você vai conseguir fazer mix diferenciados para atender a processos diferenciados, tá bom? E os nossos mercados hoje, assim, que a gente atende, de uma forma geral, você concentra bastante, assim, na área de laticínios, né? Aqui sim entra os trocadores sanitários, tá? Então, para diversos processos, mas é trocadores, placas e gachetas, então, tá? Né? A gente só, por enquanto, está trabalhando apenas a linha de trocadores multisseções lá para o pasteurizador. Então, a gente atende também a muitos fabricantes de equipamento, né? Onde é que a gente vende, sim, o trocador, mas vende também apenas as placas, né? Então, tem fabricantes aí que já tem o seu processo definido, já tem lá o seu software, faz seu cálculo e precisa apenas da placa, a gente fornece, né? Apenas a placa, a gacheta, de acordo com o projeto dele, ou de acordo com a demanda que o pessoal vai ter lá, tá? Nas cervejarias,
a gente já trabalha bastante com equipamentos, né? Por enquanto não temos equipamentos tão grandes assim instalados, né? Porque aqui em Santa Catarina e Paraná, assim, a gente atende as cervejarias menores, né? Com vazões mais baixas, né? Comparado às grandes marcas. Então a gente aqui tem sim, tem o trocador pronto, tem uma sequência de trocadores já padronizados, né? Porque os processos são muito parecidos e a gente tem uma padronização desses trocadores. Até fica disponível no site da empresa e a gente devagarinho agora também tá mandando, assim, tá compartilhando com os clientes nós temos um softwarezinho que já faz uma seleçãozinha do trocador já pronto, tá? Então, talvez com o tempo aí vocês vão ter a oportunidade de trabalhar, que facilita bastante, e ele já seleciona, né, os trocadores pré-definidos dentro do sistema, tá? Com a referência da Bermo, né? Você bota lá as temperaturas e tal, você vai ter a referência pronta, né, que facilita bastante, principalmente o pessoal da engenharia, né, o cliente mesmo que tenha mais conhecimento e queira já selecionar o seu trocador vai conseguir. Nos frigoríficos, a gente tem um bom trabalho, né, bem difundido, são praticamente estações de aquecimento, né, de água, né, tá? Então são conjuntos aí que a gente tem o trocador, né, dentro inserido, tem válvulas, purgadores, estrutura e o trocador de calor, tem a malha de controle, mas são em frigorífico especificamente para aquecimento, né? Aquecimento de água lá para esterilização das facas, né? As serras. Depois tem os sistemas de aquecimento de água para higienização, tá bom? Sucos e vinhos a gente também tem, se encaixa essa linha de trocadores simples e multisseções, tá? São sanitários aqui também. Tem uma linha bem interessante. Já apresentei em outros vídeos, mas isso aqui a gente vai continuar fazendo algumas apresentações conforme os assuntos vão vindo, né? Então a gente vai atendendo o que tem mais perguntas, né? Então o que tiver mais perguntas, o pessoal manda e-mail e tal, e a gente vai tentando, né? Não vai atender todo mundo, mas vai tentando tirar as dúvidas mais levantadas, tá? Ou as curiosidades mais levantadas, né? Usinas de álcool e açúcar, nós temos uma gama bem grande, vamos falar um pouquinho mais para frente. Aqui atende bastante processo aí com trocadores normais e trocadores de canal largo, né, que são os free flow. Biodiesel, extração de óleo, aqui nós temos aplicações consolidadas, tá? Em sequências de trocadores aí para todo o processo, tá bom? Né? Glicerina, aquecimento, refrigeração de glicerina, a regeneração de energia do óleo vegetal, da refrigeração do biodiesel, aquecimento. Então, a gente tem vários clientes, né, que tem bastante equipamento nosso, tá? Uma área bem importante para nós também. E refrigeração e calefação. Então, aqui a gente atende também com duas sequências de trocadores, né? Tem os trocadores a placa, que né, normalmente não são trocadores, para nós aqui, não são trocadores tão grandes, são trocadores um pouco menores, né? E também tem a linha de brasado, né? Que o brasado aplica muito em refrigeração. Tá? Então, a gente tem uma gama bem interessante de brasados, já apresentei a outra vez, mas no site, assim, vocês vão conseguir ter bastante acesso à informação, né? E a linha que a gente trabalha hoje. Então, vocês já nesse meio tempo quiserem acessar lá para dar uma olhadinha, né? Vai ver que tem bastante produto mesmo. A linha de brasado, ela assim, tem menos unidades, mas ela tem menos unidades, mas ela tem um grande segmento, né? Tu pode fazer boas aplicações, né? A gente, nos brasados, assim, tá com a linha de brasados em brasagem de cobre. Estamos começando devagarinho aí a importação dos trocadores brasados, né? Com toda a solda lá de inox também, né? Então, já vai poder aplicar esses trocadores em algumas aplicações mais severas, né? Ou de alimento, tá? Então vai ficar um pouco mais fácil. O cara vai ter esse trocador aplicado, vai pelo menos poder fazer uma limpeza química, né, pesada, assim. Não vai ter problema com as soldas lá, porque o cobre você não consegue fazer uma limpeza química pesada, tá? Então tem que cuidar, sempre cuidado na aplicação, né, pessoal? Cuidar bastante com isso daí, tá? O técnico vai lá, né, o consultor vai lá, vai dar uma olhadinha, vai levantar os dados da aplicação, compartilhar com a engenharia para ter boas aplicações nesse sentido. Mas por que trocadores de calor à placa, né? O que a gente vê, né? O que a gente sente
no nosso dia a dia, né, pessoal? Né? Os trocadores a placa, eles têm N modelos, N formas de aplicar, tem para pressões mais altas, né? Mas nós aqui na Bermo, o que a gente vê, assim, a gente vê que é fácil, né? Claro, ele tem uma grande flexibilidade para você fazer aplicações aí no campo, né? Então, você já, sei lá, tem um trocador existente, você pode adicionar, remover placas e você pode, né, melhorar o processo, né? Você pode alternar ali o processo em campo facilmente, tá? Né? Eu consigo ter uma construção bem modular e econômica, tá? Os trocadores a placa são mais pequenos, obviamente, se você vai comparar lá com outros modelos, né? Fazer uma comparação com casca-tubo aí, claro que vai ser bem menor, né? Porque você está falando de aplicações bem diferenciadas e de cálculos térmicos bem diferentes, né? Então, com certeza ele vai ser menor, né? E eu tenho uma facilidade de limpeza desse equipamento também, né? Assim, quando o trocador é muito grande, não tem jeito, né? Você tem que deslocar ele aqui para a fábrica para fazer uma manutenção um pouco mais pesada, tá? Mas no campo, ele é fácil, né? De certa forma é fácil. Você abre o trocador, já tem acesso às placas e fica mais simples, assim, você poder fazer alguma limpeza, né? Porque dependendo do processo, você vai ter entupimentos, né? Por melhor que você dimensione o trocador lá, né? Os problemas acontecem, né? Tá? Você pode ter um erro de processo, né? Você não contou com uma sujidade do fluido, né? Tá? Então, ou ninguém te passou sobre isso, então vai acontecer alguns problemas que você vai conseguir solucionar facilmente no campo, tá? Então, são três grandes virtudes do trocador a placas desmontável, né? Claro, aqui depois vai depender, obviamente, da tua aplicação. Tem os trocadores semi-soldados, né? Depois tem o trocador casca e placa, tá? Temos a linha de brasados, né? Onde é que a gente já não consegue fazer muitas intervenção não consegue fazer, né? Pra, tipo abrir ele, porque ele é soldado, né? Então, mas você consegue botar mais um do lado, consegue mudar os tamanhos, né? Ele é mais travadinho nesse sentido, mas ele aguenta mais pressão, mais temperatura, então você tem que cuidar da aplicação que vai fazer. Tá bom, pessoal? E eu, assim, antes de eu entrar aqui para mostrar que é um assunto que tem bastante curiosidade das prorrogações de placa, onde é que aplicar essas placas, tem algo muito importante, assim, que para a gente chegar lá no trocador ou utilizar uma, um teta de placa ou outro teta de placa, né? Apesar de ter várias corrugações diferentes aqui disponível na Bermo, né? Não é só isso aqui que eu vou apresentar para vocês, mas é a que mais se destaca, tá? Nós temos que cuidar com algumas coisas, né? Para a gente ir bem lá no trocador de calor, tá? Então, o pessoal às vezes não dá bola para isso daqui, tá? Mas é algo que tem que, quem está lá dimensionando o trocador, né? No software, ou vai fazer o dimensionamento, ele tem que ter acesso a algumas informações. Isso aqui é muito importante, tá bom? Né? Por exemplo, você tem a faixa de pressão, tá? Faixa de pressão, temperatura. Isso aqui às vezes causa muita confusão na aplicação do trocador, principalmente em gases, né? Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês, vapor água, tá? Então, eu tenho lá o trocador, aguenta até 16 bar de pressão. Ok, isso é a pressão máxima de trabalho. Poderia trabalhar lá nos 16 bar? Posso trabalhar lá, mas eu tenho que tomar muitos cuidados, né? Eu não posso botar 16 bar de pressão de vapor, né? Eu vou ter um processo muito caro, porque eu vou ter que ter gachetas que suportam aquela temperatura, porque o problema do vapor a 16 bar não vai ser a pressão em si, vai ser a temperatura que ele vai estar naquela pressão. Tá? Apesar de aguentar a pressão, eu vou ter um processo muito caro, porque eu vou ter que ter gachetas que aguentam a temperatura do vapor. Então, isso aqui dá muita confusão, tá, pessoal? Tá? Então, o pessoal, não, mas é 8 bar. Show de bola. Mas tem uma temperatura muito alta. Tá? E o que acontece? Se você tiver que mudar uma aplicação relativamente simples, né? Aquecimento, vapor, água. Mas se você tiver que botar uma gacheta aí que aguenta a temperatura mais alta, a gacheta sai de R$ 30 e vai para 300, né? Então, complica, porque fica um procedimento caro. Então, você vai fazer isso daí quando não tem alternativas, né?
Você tem que trabalhar dessa forma aí, por uma temperatura que você precisa atingir. Pode usar o trocador da placa? Tem, pode usar, né? Mas tem que tomar mais cuidados, tá? Outras coisas assim que é muito importante a gente sempre cuidar para quem trabalha com isso, tá? É referente ao que vai acontecer, porque às vezes falta, né, algumas informações. Você dimensionou o trocador, o cara não te falou que tinha fibras, pastas em suspensão, tendências de depósito, né? Então, tudo que tiver sólidos vai ter tendência a depósitos, né? Tá? Tu tem problema de corrosão lá, tá? Tem problemas lá se tu usar areia, tem problemas de vai erodir, tá? E vai causar vazamentos, tá? Ok? Eu tenho que saber se para aplicar o trocador lá, cara, vai ser uma limpeza o quê? Uma limpeza, sei lá, química? Vai ser uma retrolavagem? Né? Vai ser uma limpeza, eu posso fazer uma limpeza manual? Sim, tem trocadores que podem ser manuais, né? Outros são muito grandes, eu não tenho tempo para fazer limpeza manual, então eu tenho que fazer lá a retrolavagem nele, uma limpeza química, né? Porque o trocador, qual que é a teoria? Não é para ficar abrindo toda hora o trocador, né? Tá? Então, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que ter modificações, vou aumentar, tenho que diminuir, tenho que mudar passes? Posso. Né? Os concertos vão ser no campo? Não, posso deslocar. Às vezes tu pode deslocar para a fábrica, outras vezes não consegue. Né? Eu tenho problema de espaço e peso na minha instalação, hoje em dia tem bastante, né? Hoje em dia tem bastante. O espaço é caro nas indústrias, né? Então, o espaço é muito caro. Então, se tu tiver um equipamento, obviamente, menor e vai te atendendo no teu processo, sempre é mais fácil, né? Mas aí as instalações industriais estão sendo muito verticais hoje, né? Porque aquilo que a gente falou, o espaço é caro. Então, o pessoal acaba subindo, né? E acaba influenciando muito o peso do equipamento. Então, o trocador, a placas é bom para isso aí, né? Você consegue atender muitos segmentos, uma gama muito grande de produtos, né? Obviamente que não vai atender a tudo que você precisa, tá? Então, você vai ter que fazer a tua aplicação correta, tá? Então, vai ter que optar por trabalhar alguns segmentos e vai ter que cuidar um pouquinho nesse dimensionamento, tá bom? Mas o que eu queria mostrar para vocês assim? Isso aqui levanta muita curiosidade, tá? Do pessoal, tá bom? Isso aqui tem uma curiosidade muito grande. Mas como é a placa, né? De que forma é essa placa? Como funciona lá dentro? Então, muita gente não conhece, por incrível que pareça, muita gente não conhece tudo isso aqui, tá? Então, isso aqui é algo, obviamente, é bastante simples de representar, né? Aqui você tem N, N corrugações aí, tá? N corrugações aí de placas, tem vários tipos, tem várias formas dos fabricantes fazerem isso aqui, tá? Tá bom? Então, não podemos deixar geral, né? Não é porque a gente trabalha essa determinada corrugação, né, que é só aquilo ali. Não, a gente trabalha o que se aplica melhor ao processo, né? Então, as pessoas que estão lá dimensionando, que estão na fábrica, elas vão ter uma gama bastante grande para trabalhar, né, de corrugação das placas. E, obviamente, que o software faz uma pré-seleção e tal, de melhores formas, né, para você ter esse trocador, ou ter aquele conjunto de placas. Aí são alguns, assim, que mais tem difundido no mercado, tá? Aí tem corrugações mais novas, né? Tá? Porque cada fabricante aí investe, né, em laboratório, investe em novas tecnologias, tá bom? E as placas e os trocadores vão evoluindo cada vez mais, tá? Então você vai tem fabricantes que têm corrugações um pouco diferentes, né? Fazem a mesma função, mas são um pouco diferentes você olhando visualmente, tá? Mas no final elas chegam a um resultado, tá? Então você vai ter, às vezes, uma corrugação mais antiga, mas se você souber modelar bem, ótimos resultados, tá? E, às vezes você tem umas corrugações mais novas, né? Show de bola, mas às vezes não é tão bom para aquela gama que você estava fazendo, né? Para aquela gama de aplicação. Então isso aqui vai
da disponibilidade que a empresa tem, obviamente que ela vai, né, com o passar do tempo, vai tendo mais tecnologia, vai disponibilizando mais ângulos de ataque diferente ali para o fluido, e vai melhorando, né? Vai melhorando, vai podendo fazer, às vezes, trocadores menores, né? Usando menos placas, né? Às vezes, você pode usar menos passes, tá? Suporta pressões maiores, né? O problema da pressão em si, né, não é nenhum problema, às vezes, né? Se a pressão subir estável, descer estável, não é um problema para o trocador. Tá? Mas o que a gente encontra no nosso dia a dia, nas fábricas, né? É falta de atenção nos periféricos, né? Então, se está falando trocadores aqui para fluido, você instala lá bombeamento aí de água, né? Pô, quantas vezes você chega na fábrica, o cara está com um motorzão de 20 CV, com o soft start mal regulado, ou com inversor, né? Sem PID, nada, partindo praticamente on-off. É um golpe muito grande que a placa recebe, tá? Porque a água tem, né, o fluido tem muita energia contida nele, então vai bater lá dentro e você vai ter problemas de trincas, né, trincas, de vazamento. Então, assim, o trocador, tem gente assim que acha que comprou o trocador e o trocador é milagroso, né? Tu bota lá o trocador, o cara acha que o trocador tem que filtrar água, tem que tirar, né, tem que gerar energia, ele tem que se autocontrolar as temperaturas, né? Não é assim que funciona, tá? Então, assim, acontece muito ainda do cara pedir um trocador, mandar os dados para ti e achar que o trocador vai se autorregular a temperatura. Não é, pessoal, não é assim que funciona, né? Tá? Você tem que ter periféricos que vão fazer esses controles. O que o trocador faz? Ele é algo estático. Ele apenas transfere energia de um fluido para o outro, de uma ponta para outra, né? Ele não faz nada mais que isso. Então, se ele não tiver os seus devidos periféricos, tá? Se você não tiver com os devidos periféricos lá, né, bem instalados, né, bem dimensionados, né, com a tua metodologia bem em ordem, né, o trocador não vai te dar resultado nenhum, tá? Então, você vê muito, né, porque os fabricantes, de forma geral, tem bons trocadores hoje em dia, né? Então, assim, hoje em dia evoluiu muito a sistemática de cálculo, as aplicações, então os trocadores são bons, de uma forma geral, né? Uns rendem mais que os outros, sim, rendem mais que os outros, mas daí vai de toda a expertise, né, do técnico que está fazendo essa seleção, entender do processo, né, que o nosso maior problema hoje, assim, que eu vejo bastante, eu que vou em muitas empresas, assim, o pessoal tem muito problema, às vezes, de aplicação de trocador de calor para processos simples, né, e sim, tem processos bem cabeludos, mas, assim, os processos simples, às vezes o pessoal faz a seleção e o pessoal não dá bola para o processo do cliente, né? Então fica uma seleção muito automática, o cliente bota na folha, o consultor da área bota na folha as temperaturas que quer e aquilo vai para frente de uma forma muito fria, chega lá e às vezes o cara que está fazendo o dimensionamento, né, o engenheiro ou o técnico ou o consultor, ele não se atenta para o processo. Então tem muito problema aí, dá muito problema de dimensionamento. Mas às vezes são coisas, né, assim, práticas para resolver. Às vezes é só um passe a mais, um passe a menos, lá tudo se resolve, tá? Mas ainda causa muita confusão isso daqui. Tá? O que eu vejo? Eu vejo que tem muita aplicação onde é que o pessoal não se atenta para o processo. Tá? Então, nós aqui na BES, o que a gente faz? A gente até faz pergunta, o pessoal enche o saco, né? Às vezes eu fico mandando os e-mails fazendo pergunta, o Lucas lá fica fazendo pergunta, liga, pô, mas como é que é a vazão? É essa vazão mesmo? Essa temperatura? Tem variação? Não tem variação? Então essas coisas tem que cuidar, né, pessoal? Então não adianta eu ter aqui uma placa, né, show de bola, né? Última geração de placas e eu não saber modelar o trocador para isso, ou eu não me atentar lá para o processo do cliente, né? Tá? Porque às vezes vem nas folhas de dados preenchidas as temperaturas como se fosse tudo as mil maravilhas, né? Então você olha para aquilo lá e você dimensiona o trocador para aquele processo, tá? Porque o trocador ele não aceita grandes variações de temperaturas e vazões, né? Você consegue sim
dimensionar o trocador, eu tenho uma vazão maior, uma vazão menor, eu consigo botar mais superfície, menos superfície, para atender essa diferença, né, de temperaturas e vazões, mas também não faz milagre. Né? Então, não fique pensando que você vai, que o trocador absorve tudo que você calcular lá. Não é assim. E ainda tem muita coisa errada, tá? A gente vai nos clientes e verifica, e o que acontece lá no processo, né? Na maioria dos casos, o processo não é tão estável, né? O cliente não consegue deixar o processo tão estável assim. O cliente tem problemas, né? E pode ter paradas, pode ter um problema numa bomba, ele parou uma parte do processo, mas a outra continuou, então tem vazões diferentes, caiu a vazão porque ele teve que baixar a vazão da planta. Então tem muitos problemas assim que em trocadores, o pessoal se desespera, né? Pô, funcionou 15 dias, agora não funciona mais nada. Cara, se funcionou 15 dias, não é problema do trocador, é problema do processo, né? Aí você vai averiguar o que é. Mas o que aconteceu? Tem vazões diferentes? Está entrando com temperaturas diferentes? Teve sujidade no processo? Teve alguma deposição? Né? Acontece muito, né? Às vezes o cara está no processo, não, meu processo não tem nada. Não tem agente químico e não tem sujidade dentro. Beleza, não deveria ter, mas às vezes deu um erro no equipamento e teve arrasto, né? E teve um arrasto de algum produto, ou teve um arrasto, teve uma mistura de produto químico, agrediu a placa, furou, né? Quebrou por causa de golpe, o cara trocou a bomba, esqueceu de fazer a lógica lá do CLP correta, né? Esqueceu de fazer o PID lá, esqueceu de fazer a partida, a parada, de forma lenta, então tudo isso aí vai influenciar, tá? Então, você tem N formas de dimensionar, mas se o processo não estiver ok, você não vai ser feliz, seu trocador vai dar problema, tá bom? E o que a gente tem hoje, assim, que é mais difundido para nós na Bermo, tá, pessoal? Eu vou falar das placas que mais saem, tá? A gente tem vários tipos aqui de corrugação, tá? Vai variar de 35 graus até 67 graus, 70 graus, tá? Mas e a gente vai adequando ao que precisa, né? Então, às vezes o pessoal pega o trocador, não é que o trocador, às vezes a placa, o externo entre furos, elas são todas iguais, né? Não importa se você usa uma placa com um coeficiente, no caso aqui um coeficiente θH, né? Ok? Mas às vezes tu pode ter um θL, que eu vou mostrar para vocês para frente. Então, às vezes o cara pega o trocador, eu fui lá, fiz o dimensionamento, que é a minha corrugação de placa, nesse caso aqui H, tá? Ok? Então, aqui nesse H, eu tenho um pouquinho mais aí. Eu posso ter 65 graus, posso ter 67 graus, posso ter 60 graus, tá? Que é o grau de inclinação do canal. Então, eu vou adequar, né, o melhor processo, né, para a melhor eficiência térmica ali que eu quero, tá bom? Então, como é que vai ficar a disposição montada? O trocador pode ter todas as mesmas tetas, né? Pode ter esses tetas aqui. E eu consigo atender é uma corrugação mais antiga, é uma corrugação mais antiga, tá? Mas ela é muito bem aplicada, tá? Você consegue fazer boas aplicações, né? Apesar, se vocês forem olhar direito, assim, ela tem pontos de contatos. Por quê? Porque isso aqui é um trocador, né? Placas standard, tá? Tem vários tipos aí de placas, né? Eu posso ter canais maiores, menores, tá? Posso ter contato, sem contato. Então, os fabricantes, né? Eles investem bastante assim no desenvolvimento de novas corrugações, tá? Isso aí vai mudando bastante, né? Mas o que a gente vê muito assim, o que sai muito aqui na Bero é mais ou menos um padrão. Então, como é que funciona lá dentro? Eu fiz a aplicação do θH, dimensionei para o θH. Então, você tem ali canais, dependendo da placa, porque eu tenho dois modelos na placa também. Eu tenho o canal médio e tenho o canal pequeno, ok? Então, eu tenho a mesma placa com canais diferentes. O que acontece? Eu tenho pontos de contato lá dentro? Tenho ponto de contato. No nosso caso, os canais vão variar de 2,7 até 4,3 milímetros, entendeu? Mas, cuidado, né? Às vezes, você olha para essa informação e eu tenho a placa ali, uma placa com uma θH, então o que eu vou ter? Eu vou ter uma alta transferência térmica, porque tem uma turbulência alta, né? Então, o meu coeficiente é alto, mas eu tenho uma perda de carga grande.
né? Mas as placas, elas vão se encostar lá dentro, porque elas têm que ter uma resistência mecânica também, nesse caso, tá? Então, o canal 2,7 a 4,3 é aquela parte maior lá, tá? Porque elas vão se encostar. Então, seria 0 e 4,3, tá? Mas o que o pessoal às vezes confunde aqui, ó? Tem que tomar cuidado. Às vezes o cara te pede, mas que canal que é a tua placa? 4,3, né? Ah, beleza. Aí o cara já imagina, bom, se é 4,3, eu vou tocar um sólido de 4 milímetros lá dentro, ou 4,3 milímetros, que teria que passar. Então, 4,3, se eu botar 4,2, ele vai passar. Cuidado, tá? Quando tem sólidos, a gente tem que cuidar um pouquinho, porque olha a disposição das placas. Tem uma fotografia aqui que mostra um pouquinho depois da placa montada, ali está um corte da placa montada. Você vai ver que vai ter, né, vai ter vários canaizinhos, vão se encostar tal, e eles vão se cruzando lá dentro, né? Ele tem uma abertura? Sim, ele tem uma abertura, mas você tem que cuidar o tipo de produto que vai entrar aí dentro, tá bom, pessoal? Então, quando você está falando de um sólido, tem que tomar muito cuidado, né? Apesar do canal ter ali, apesar de ter vários canais e o sólido poder passar por dentro, tu tem vários pontos de contato, aonde esse sólido pode ficar parado e vai ter um grau de entupimento, tá bom? Então, isso é uma coisa que você tem que cuidar bastante aí. Não pode ser algo geral, né, para vocês assim. Vocês vão lá e vão aplicar e vai passar o sólido por dentro. Não, cuidado. Tem trocadores específicos para essa aplicação aí também. Tá bom? Olha aqui. Então aqui a gente já tem um outro grau de ataque, ok? Nós temos uma outra corrugação. Que no nosso caso é a corrugação L de low, né? Ike low. Também ela tem a mesma característica, tá bom? Mas o que vai acontecer? Eu vou ter uma baixa turbulência, o coeficiente global é baixo também, óbvio, né? Porque eu não tenho tanto contato, tá? Sim, tem vantagens que são baixa perda de carga, mas o canal você pode ver que é o mesmo, né? Só mudou o grau de ataque, tá bom? A montagem vai ficar muito semelhante, tá bom? Pode ver aqui, a montagem aqui na esquerda, aqui, ó, olha lá, é muito semelhante, tá? Então, se você olhar depois lá os canais, vai ser muito parecido. Só que isso aqui causa muita confusão também, tá? O que acontece aqui? As placas vão ser iguais entre furos, na sua largura, entre os barramentos, tá? Mas elas vão ter trabalhos diferentes. E às vezes o pessoal não conta com isso, tá? Às vezes o pessoal tem dois trocadores iguais, olhou, pô, mas esse trocador aqui está funcionando, tira o trocador dali, bota no processo do lado, daqui é o mesmo processo, não funcionou. Ah, mas não funciona, né? Vai olhar, tem tetas lá dentro diferentes. Então tem que cuidar, tá bom? Cada trocador foi pensado para aquele momento, para aquele processo. Então tem que tomar cuidado nas aplicações que vocês vão colocar o trocador depois dele pronto, tá? Ok? Em regra geral, comparado com a placa H, né, com o teta H, isso aqui cai na faixa de 50%, tá? A transferência térmica. Ok? Então tem que cuidar um pouquinho assim. E depois, olha só, eu também posso trabalhar misturando esses tetas, tá? Então aqui eu botei uma placa do lado da outra para vocês terem ideia, mas eu posso misturar esses tetas aí, tá bom? Eu posso ter o teta H e L, tá? Eu posso fazer sessões onde é que eu tenho apenas H e na segunda sessão apenas L, ou posso mixar meio a meio, tá? Então tudo isso daí o pessoal que está dimensionando tem que cuidar. E para eles aplicar bem isso aqui, eles têm que participar mais do processo, tá? Se você participar do processo, você vai entender o que você pode fazer. E para quem está lá, pegou o trocador achou que era igual, cuidado, tá? Isso aqui tem que tomar cuidado. Apesar de você ter o mesmo centro a centro, o mesmo tamanho, as gachetas aqui mudam e a transferência global muda também. Então, isso aqui causa uma confusão incrível. O pessoal pergunta muito sobre isso daqui, né? Todo dia a gente vê assim, o pessoal pegando o trocador. Acontece muito conosco aqui. Com certeza deve acontecer para outros fabricantes também, né? Onde é que o cara pega, compra a placa, às vezes o cara nem sabe a placa que tem no projeto, ou nem olhou o projeto,
O cara chegou lá, trocou todas as placas, tinha 50 placas, botou 50 placas, não funciona, né? E aí o cara perdeu um tempão do caramba, porque até ele vir aqui fazer pedido, às vezes é longe, chega a placa lá, já chegou no correrio, porque a manutenção é aquela correria de sempre, né? O processo é aquela correria, não pode parar, tá? E ainda mais em processos de 24 horas por dia, né, cara? Parou uma hora, tu perdeu, não tem como recuperar. Se o processo é 8, 9, 10 horas, você trabalha lá 2 horas a mais e recupera. Mas quando a indústria tem 24 horas de processo, não recuperou, perdeu a produção. E às vezes chegou lá, o cara botou o trocador, né? Às vezes o mecânico também não sabe, né? Tirou as placas, botou as placas, ou mix de placa HL, ou era para ser um mix de HL, o cara montou errado, montou tudo H, depois tudo L, né? Não sabe que tem que mixar, ou não olhou para o cálculo, para FD, e o trocador não funciona. Tá? E aí não funciona, e aí dá aquela, né, aquela discussão toda lá, pá, mas eu botei as placas certinho, não funciona. Tem que cuidar isso aqui. Tá? Isso aqui dá muita confusão ainda, o pessoal pergunta muito disso. Isso que são tetas, né, mais difundidos aí no mercado, né, são mais simples assim, de certa forma, você achar, né, no mercado isso aqui disponível. Né? Tá? Então, tu imagina quando o teta é um pouco mais evoluído, né? Então, tem fabricantes que têm mix de tetas na mesma placa, né? Você nem precisa botar um teta H e um teta L. Né? Você tem a placa já com o mix de tetas, tá? Então, tem que cuidar, tá? Porque o pouquinho que você mudou na placa, se você não atentar para isso aí, teu trocador lá não vai funcionar. Né? E aí, aí perdeu um tempão e você não vai chegar a lugar nenhum, tá bom? Então, sempre tomar cuidado com isso aqui. Isso aqui sempre, o pessoal pergunta muito, tá? Eu mostro para vocês aqui porque o pessoal todo dia pergunta sobre isso aqui, tá? E confusão direto sobre esses tetas, né? Essas corrugações, né? Tem gente que não dá bola para isso aqui, tem gente que acha que é tudo a mesma coisa, né? E só vai ver que não funciona quando botar lá para rodar o equipamento, tá bom? E volto a dizer, equipamento não faz milagre nenhum. Para ele continuar funcionando, ele tem que seguir o projeto dele, ou tem que ser refeito um projeto novo. Tá? O equipamento aqui não vai fazer milagre. Tá? É o que eu falei. Ele não faz nada de diferente, ele apenas transfere energia de um lugar para o outro. Ok? E sim, temos também, né, outros tetas aqui, tá? Aqui no caso aqui, que a gente chama de teta K, tá? São placas free flow. Eu não sei se vocês estão enxergando bem, mas esse tipo de equipamento aqui do lado, ele tem canais diferentes, tá? Isso aqui pode ver que até o teta dele já mudou, até a corrugação dele muda, tá vendo? Não é mais aquele HL que a gente é muito difundido, né? Aqui já é outro teta que a gente chama de K, tá bom? Por quê? Porque é um free flow, porque essas placas aqui, diferente das placas que eu apresentei para vocês, elas não irão se encostar, né? Aqui é canal livre mesmo, free flow, tá? Então eu consigo uma alta turbulência, um médio coeficiente global, de forma geral, tá, pessoal? Isso aqui é projeto por projeto, tá? Estou falando de forma geral. Eu consigo uma baixa perda de carga, eu tenho canais grandes, né, largos, tem um canal de 6 por 12 milímetros, a gente também tem placas aí de 5, canais de 5 milímetros, 5 por 5, tá? Então são canais bem generosos, né? Aqui sim, aqui tu pode ter uma variedade grande de sujidades, né? Eles são projetados para passar por eles sujidades maiores, né? Tá? Para vocês terem ideia, esses trocadores aqui até em lodo, a refrigeração de lodo é usado, tá bom? Então, imagina a concentração de sólido lodo, né? É barro, tá? Que passa por dentro do equipamento e faz a troca térmica, tá? Claro que aqui vai sempre aquilo que eu já falei, vai da expertise, né? Da pessoa que está fazendo o dimensionamento. Quanto mais informação ela tiver, volto a dizer, lá do processo, melhor a aplicação que ela consegue, né? Ela vai conseguir uma aplicação melhor. Agora, se vier um dado meio frio para ela, calcula assim, calcula assado, até, né, a pessoa que está dimensionando vai ter que se basear naquilo que chegou, tá bom? E aí, os erros são mais fáceis de acontecer, né? Porque toda vez que tu dimensiona alguma coisa e você não tem acesso a informações de processo, então você vai correr um risco mais alto de errar no teu dimensionamento.
né? Então, quando você fala de processos mais simplificados, água, água, óleo, água, vapor, água, então, beleza, se tu errar, não vai ficar tão feio, né? Ou às vezes o erro, ele é absorvido pelo processo. Mas tem casos que não dá, né? A gente tem casos aqui que tem que ser exato, né? Acontece muito na refrigeração que o cara tem lá 1 grau de delta disponível, 1,2 grau de delta e tem que dar a temperatura na saída. Então você não pode errar, né? Então, por melhor que seja lá, né, a transferência térmica da tua placa, o teta que tu tem disponível naquele momento, né? Melhor que a placa seja, o teu software é bom, tá bom? Tu chega em resultados exatos. Se você de novo não entender as variações do processo, você não vai poder garantir, vai dar ruim lá, tá? Então, é muito importante, né, quem está dimensionando, quem está envolvido, entender todas as variáveis do processo. Então, para vocês entenderem, isso aqui são placas, a gente chama de free flow aqui, tá? E pega uma gama gigante aí, né? Aplicação, álcool, açúcar, tem muito produto ali no caldo, no começo aí muito sujo, né? Você pega aí a refrigeração de fluentes, tá? A refrigeração de churume aí, de aterros, né? Então, tu usa para essas tinturarias, né? Tu pega, a tinturaria tem muito problema aí de pluma, de fazendas, né? De pedaços de fazendas aí, né? É que vai lá para o efluente e tem que passar por dentro desse trocador. E aqui sim, os canais eles não vão se encostar, tá? Então, se vier um produto, né, um particulado maior, a tendência é passar por dentro dele, ok? De novo, você tem que fazer uma análise mais profunda da forma como é, né, esse particulado, tá? Tem que cuidar, tá bom? Então, obviamente que você depois lá no software vai ter, né? Cuidar as velocidades, cuidar as perdas de carga, vai ter que cuidar se o trocador vai ter multipassos ou não. Então, isso aí vai do conhecimento, né, da pessoa que está fazendo o dimensionamento lá naquele momento, de qualquer empresa, tá? Então, quanto mais conhecido o processo, mais fácil vai ser o dimensionamento. Outra coisa também que causa muita pergunta, assim, do pessoal, tá? E isso aqui dá uma confusão do caramba, tá, cara? Isso aqui, quando tu pega trocadores multipasses, isso aqui os caras se enrolam bastante, tá? A equipe de manutenção sofre muito, não é todas as empresas que sabem interpretar os fluxogramas de platagem, né? E cada fabricante tem o seu, né? Eu vou mostrar para vocês, a Berma tem uma forma de fluxograma, né? A Alfa Laval, Trant e tal, tem o seu fluxograma, então cada um tem sua forma de disponibilizar isso daqui para o cliente e a interpretação. Então, sempre quem vai pegar os trocadores, conversar bastante, tá bom? Porque tem furações diferenciadas. Apesar de eu ter a minha placa sempre for fluxo direito ou esquerdo, alguns casos cruzados, mas no caso da Berma que é direito e esquerdo, né? Eu vou ter furações diferenciadas, tá? E isso aqui causa uma confusão do caramba. Se você montar os fluxos errados, teu trocador vai ficar fora da transferência térmica e você não vai conseguir chegar no resultado que você quer, tá bom? Então, tem que ter sempre lá as folhas de dados na mão, tá, pessoal? Então, olha só quanta furação tem. Tem vários tipos de furação, que é o que alguns fabricantes utilizam, tá? No final, alguns usam letras, outros usam números, né? Mas no final chega muito semelhante assim entre si, tá bom? No caso da Berman, o que a gente tem à disposição, que tem que cuidar bastante, né? Então você vai ter lá os fluxos horários e os fluxos anti-horário, ok? O que muda? Muda conforme tu começa a tua montagem no trocador, ok? Então, no meu fluxo horário, normalmente, no nosso caso aqui, nós temos lá os ourinhos na chapa fixa, né, que é a chapa maior lá das conexões, tá? E na chapa móvel é liso, né, porque ela é fechada por a gente chama da placa final inicial, ela já vem com os quatro bocais fechados, né? No caso de anti-horário, acontece muito em trocadores pintados, né? Praticamente 98% dos nossos trocadores estando aí pintados são de placas no sentido anti-horário, de montagem. Isso aqui também causa bastante desconforto no pessoal, tá? O lado que começa.
quando são fluxos simétricos e tal, é mais fácil, mas quando são assimétricos é um problema, tá? Então você tem que cuidar bastante, tá bom? Às vezes o pessoal não tem acesso à folha ou despreza, né? O fluxo de platagem, e quando você pega um trocador com multipasses, começam os problemas, né? Se você montou errado, você tirou do projeto, não vai funcionar. Tá? E aqui acontece muitas perguntas ainda, o pessoal manda muitas perguntas sobre isso aqui, acontece muita confusão. Ah, como que eu começo? Que vai do projeto que você está naquele momento, e do fabricante, né? Porque os fabricantes podem ter um mix, sei lá, em uma estrutura sanitária eu posso ter duas formas de montagem, no nosso caso é uma, mas tem fabricantes que tem duas, tem o-ring na fixa, às vezes tem o-ring na móvel, tá? Então tem várias formas de montar isso aqui, tá bom? Cada fabricante vai ter a sua metodologia, tá bom? E olha só como é que funciona, tá? Isso aqui é um fluxograma de placas Bermo, tá bom? Então a gente está em cima, baseado em cima de números, né? O que quer dizer isso aqui? 3 e 4, quer dizer que vai estar furado lá embaixo, na posição 3 e 4. No caso aqui, aqui falta uma parte da folha, mas aqui vai ter uma legendazinha, onde é que a placa mostra o número da placa e a posição que ela tem que estar. E você só cuida o lado do fluxo, né? Tá bom? Se o o-ring está na chapa fixa ou móvel, mas pelos números que aparecem aqui na legenda, você já vai saber se começa por uma placa inicial final, né? Fluxo anti-horário ou fluxo horário, tá bom? Na legenda você consegue verificar. Então, se o cara chegou aqui e vai montar errado aqui, essa sequência, já deu problema, tá bom? Se o cara montar errado, tirar da posição correta essas placas aí de virada de passe, então ele vai ter placas com, ele vai ter menos, né, menos quantidade de placa num passe mais no outro, vai tirar totalmente fora o trocador das temperaturas, tá? E não vai recuperar, porque tu tem que seguir o projeto que o fabricante fez, tá bom? A não ser que você saiba muito o que você esteja fazendo e você tenha acesso a algum software e consiga fazer isso sozinho lá na manutenção. Mas tem que cuidar bastante, tá, pessoal? Aqui não dá para tentar inventar a roda, não. Se tu tem um fabricante lá específico, você tem que pegar as folhas de dado dele, tem que pegar o fluxo de platagem e você tem que seguir o que foi dimensionado lá, tá bom? A não ser que ele vá te fazer um outro fluxograma e você vai, em cima disso, mudar o projeto, né? Que, obviamente, é muito fácil. Se você pegar aqui, desmontar o trocador e precisar mudar o projeto, vocês notam que tem que ser sempre fluxos, né? Passes pares, né? O que acontece? Entra embaixo, sai embaixo, você continua embaixo. Então, você vai ter que ser sempre pares, né? 4, 6, 8, 10, 12, por aí vai. Então, você vai trabalhar os passes, né? E, claro, o dimensionamento, você vai ter que cuidar, né? A perda de carga, porque às vezes a perda de carga maior pode tirar a bomba fora da curva, tá? Isso acontece ainda muito, tá bom? O cara pede para te dimensionar o trocador, tá bom? E o cara, na a bomba aguenta, tá na curva. Depois que você fez o projeto, botou lá, foi botar para funcionar, não funciona. O cara te manda a curva da bomba, tirou a bomba fora da curva dela, tá? Não vai ter vazão, consequentemente, tu vai ter problemas nas temperaturas, tá? Aí vai ter vários problemas aí, né? Porque isso aqui você usa critérios, né? Você usa o critério de velocidade, você tem que ver se o fluido está sujo, é agressivo quimicamente, tá? Tudo isso vai influenciar, tá bom? Nas velocidades que vocês, os técnicos, né, que têm acesso ao software com as empresas, vão dimensionar lá o trocador de calor, tá bom? Cada coisa vai ter seu range lá de velocidades e perda de carga, tá bom? Aí tem também ainda toda a parte de limpeza, tá? Como fazer a limpeza desse equipamento? Tá? O fabricante, sim, ele tem uma ideia, né? Mas ele se baseia em cima dos dados que chegaram. Então, se você passou o dado que é um produto, é um suco, show de bola, suco de laranja, show de bola. Tem sólido? Não, não tem nada de sólido, está filtrado, tá? Você chega lá, bota o equipamento para rodar, um dia depois entupiu. Vai olhar, cara, tá cheio de sólido dentro, né? O que acontece? Se ele tivesse informado, podia ter dimensionado de forma diferente, né? Para tu tentar controlar essa deposição lá. Tu consegue controlar isso aí no software. Então, tu podia ter tentado controlar essa deposição, né? Ou ter se preparado para fazer um sistema de retrolavagem, quando necessário, um sistema de limpeza química, talvez tem que ter limpeza química no equipamento, tá?
E o que o pessoal às vezes imagina? O pessoal às vezes imagina assim, que bota o trocador, esquece, cara, nunca mais vai precisar fazer nada. Não, não é assim, né? Tem cliente que bota o trocador lá e acha que nunca mais vai precisar abrir o trocador, para você ter ideia, tá? Ah, botei aqui, nunca mais vou ter problema. Não é isso aí. Todo equipamento tem algum momento que tem que fazer manutenção. Ou em algum momento ele vai ter algum problema para você corrigir, né? Os equipamentos quebram, né? Pode durar mais? Sim, pode durar mais, pode durar menos, mas vai chegar um momento que você vai ter que fazer intervenção, né? E se você tomar todas as informações antes, você consegue se preparar para o futuro aqui do equipamento. Tá bom? Então, muito importante vocês cuidarem a montagem. Aqui acontece muito erro, tá? O cara vai lá, abre, não marca a placa e monta de qualquer jeito e perdeu o rendimento do equipamento. Então, um equipamento que funcionava muito bem, às vezes não vai funcionar. E outro problema, as variáveis, né? Então, quando tu tem equipamentos multisseções aí, você já começa a ser mais suscetíveis aos erros de processo, né? Então, se você tiver um problema no teu processo, como um produto é o produto principal e tem dois secundários, então vai refletir lá, um vai refletir no outro, né? E você pode não atingir as temperaturas ou até mesmo as vazões. Então, tem que cuidar bastante, né? Não é simplesmente abrir o equipamento sem informação nenhuma e abre, aperta e show de bola. E acho que não resolvido. Não, tem que cuidar, né? Tem que cuidar o que vai fazer. Pessoal, eu só queria passar algumas coisas assim para vocês hoje. Isso aqui traz muita curiosidade para o pessoal, né? É algo bem simples, né? Mas que o pessoal pergunta muito, o pessoal se enrola muito quando desmonta o trocador, o pessoal não consegue entender quando tem passes, tá bom? Então, assim, eu resolvi apresentar porque chega muito e-mail, chega muita ligação aqui para nós, né? Onde o pessoal pede isso, tá? O pessoal pede para explicar um pouquinho de novo, né? Eu sei que tem vários de vocês aí que já entendem do negócio, já estão, né, careca de saber aí, mas tem muita gurizada nova aí que não viu isso aí ainda, né? Então, eles têm a curiosidade e a gente vai mostrando, tá? Então, tudo que vocês quiserem que vá apresentando, vocês ficam à vontade de ligar, ficam à vontade de passar e-mail, tá? Tem no site da Bermo lá o contato, vocês podem entrar lá e sugerir alguns assuntos, pô, então os assuntos mais, né, mais, mais votados, vamos dizer assim, esses a gente pega e faz uma apresentação rápida, tá, pessoal? Ok? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Se eu puder responder em alguns minutinhos, já estamos encerrando, né? Eu respondo vocês aí. Se quiserem mandar e-mail depois, quiserem ligar, fico à vontade, tá, pessoal? Sei que cada um tem seu tempo, né? O nosso tempo às vezes é curto, é corrido, tá? E vocês podem ficar à vontade, entrar no site da empresa, fazer contato, ligar, tá bom? Não deixe de ligar, tá? Tem dúvida, pode ligar, tá, pessoal? Obrigado, senhor. Ok, César, fica à vontade, tá, cara? A gente tem uma linha bem interessante aí para trabalhar com vocês, tá bom? Tem os trocadores brasados, tem os trocadores semi-soldados, né? Para aplicação com amônia aí, tá? Ou outros gases, né? Numa carga térmica maior, tá? A gente produz tudo aqui na Bermo, tá, cara? Esses trocadores são todos fabricados aqui na Bermo mesmo, né? O que que a gente faz? Importa as placas,
vem aqui, mas todo o projeto térmico e toda a produção é nossa aqui no Brasil, tá? Então, tem trocadores que são, placas e trocadores que são fabricados especificamente para nós aqui, tá? Às vezes são muito parecidas, mas não é do mesmo fabricante, tá? Tem uma gama bem interessante para trabalhar aí. Cara, obrigado por participar. Ok, pessoal, eu vou encerrar aqui então, tá? E vocês ficam à vontade aí, cara. De qualquer momento entrar em contato conosco na Berma aqui, tá? Tá? As portas estão abertas para vocês aí. Tendo dúvida, pode ligar, tá? Valeu, tchau.